Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olá! Nossa aula de hoje terá como tema a literatura para a intervenção social. Foi por este motivo que eu iniciei com a leitura do poema O Bicho, do autor modernista Manuel Bandeira. Este poema é muito conhecido, é muito difundido nos livros didáticos e também nas avaliações. É um poema que retrata uma realidade do contexto social de 1940, porém ainda muito impactante na nossa sociedade do século XXI. Ainda continua sendo atual, pois retrata a miserabilidade humana. Pois é, a literatura é concebida como um dos principais elementos para a construção do pensamento social e coletivo. Constitui-se como propulsora de reflexões sobre a forma de interpretar o mundo, levando-se em conta que põe em evidências crenças e percepções sociais, além de permitir a interação entre os sujeitos. Vamos pensar um pouco? O que é literatura? Qual a importância social da literatura? Você sabe diferenciar um texto literário e um texto não literário? Quais são as características de um texto literário? O grande filósofo grego clássico Aristóteles dizia que a mímese, ou seja, a ficção, é responsável pela transformação da sociedade. O mesmo Aristóteles ainda reforçava a ideia de que a leitura de textos literários capacita o ser humano para representar os seus anseios, os seus desejos mais profundos, as suas emoções e os seus sentimentos. Ou seja, ainda nesse mesmo viés, nessa mesma perspectiva, a literatura é considerada um bem cultural, cujo acesso contribui para o desenvolvimento da educação estética, da sensibilidade, da concentração, dos aspectos cognitivos e linguísticos, do exercício da imaginação, além de permitir o acesso a diferentes saberes, tratando-se de povos e culturas desconhecidas, tanto do universo real quanto do universo imaginário. Agora que você já compreendeu um pouquinho sobre a importância social da literatura, vamos relembrar as características dos textos literários e não literários? O texto literário é considerado artístico, usa as figuras de linguagem, nele prevalece a função poética da linguagem, apresenta uma linguagem conotativa e polissêmica, ou seja, dá margem a várias interpretações, e apresenta a realidade de uma forma subjetiva, pessoal. Já o texto não literário, ele é considerado informativo, a linguagem é objetiva e direta, prevalece a função da linguagem referencial, as palavras possuem o sentido denotativo, o sentido do dicionário, e trata de fatos de uma forma impessoal. A leitura literária deixa em mim e em você experiências que refletem em nossa formação humana, tanto a formação pessoal quanto a formação profissional. Você ainda duvida da importância da literatura para a formação social do sujeito?
Você ainda duvida que a literatura é muito importante na intervenção social? Quero me despedir aqui nesta aula, ainda com o mesmo poeta, Manuel Bandeira, com o seu Poema do Beco. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Um abraço.